Oi, tudo bem? Sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero e hoje quero falar do livro que escolhi para ler no mês de março de 2025. Aqui esta obra importantíssima de Platão, O Banquete. Aqui no canal eu tenho então o vídeo falando dos 12 livros para 2025. Livros que foram escritos na Antiguidade Greco-Romana. Então Platão é um dos grandes textos desse período. Platão pertence à tríade de grandes filósofos gregos, Sócrates, que, segundo os estudiosos, não escreveu nada, mas Platão retoma as falas de Sócrates nos diálogos, e aqui nós temos um dos mais importantes, e o outro filósofo é o próprio Platão e Aristóteles, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. O Platão, discípulo de Sócrates, e o Aristóteles, discípulo de Platão. Essa edição que eu tenho aqui tem tradução do José Cavalcante de Souza e é bilíngue. Então vocês podem ver aqui o texto em grego e em português. Eu li predominantemente esta edição da 34, mas eu tenho também da Príncipes, que é o texto integral, mas só que não é bilíngue. Tradução da Maria Estefânia da Costa Flores. O Banquete, uma das grandes obras de Platão, ele foi escrito por volta de 380 a.C. Lembrando que Platão nasce em 428 a.C. e morre em 347 a.C. Aqui nós temos diálogo de Apolodoro com o companheiro, relatando o Apolodoro diálogos, discursos que aconteceram durante um banquete do qual participa Sócrates e seus amigos. Então aqui nós temos uma moldura em volta do texto. O Apolodoro contando para um amigo chamado Glauco, que ao mesmo tempo nós leitores. São os personagens que aparecem aqui. Então primeiro nós temos uma história moldura. Apolodoro conta para Glauco que certa vez ele voltava do porto de Atenas para a cidade. E um companheiro, que ele não vai citar o nome, começou a chamá-lo, gritando: Apolodoro, Apolodoro, me conte a história daquele banquete do qual você participou. Apolodoro fala: não, não participei, eu era criança na época. Mas quem me contou foi um amigo meu chamado Aristodemo, que ele participou desse banquete ou ficou sabendo. Então o que eu vou te contar, companheiro, é a história que eu fiquei sabendo desse banquete por meio do Aristodemo. Então vejam, o Apolodoro está contando para o Glauco e para nós o diálogo entre ele e esse companheiro caminhando do porto até Atenas, aquilo que um companheiro dele, Aristodemo, contou sobre os discursos que fizeram vários amigos na casa de Agatão, que é um poeta trágico. Então que nós temos desdobramentos da memória, a história em camadas sendo contada, e aqui diz, pela nota, né, para mostrar a excelência da memória para o mundo grego. Como que é importante essa questão da memória. Então, olha, entre a data da realização do banquete, dessa história do banquete, e a da sua narrativa ou narração por Apolodoro, medeiam, portanto, muitos anos. Daí a importância da memória na cultura da época. Nós podemos lembrar, então, Homero, Hesíodo, que essas histórias primeiro foram contadas, foram passadas de geração para geração, só depois apareceram escritas. Então essa é a história moldura. Eles vão contar a história de um banquete que ocorreu na casa do poeta trágico Agatão. Agatão, no dia anterior, havia vencido um concurso de poesia trágica e os amigos dele decidem se reunir na sua casa para comemorar essa vitória do Agatão. Então nós temos vários amigos, o Fedro, o Pausânias, o Erisímaco, o Aristófanes, que é o comediógrafo, autor de As Nuvens, As Rãs, o Agatão, né, que era o dono da casa, o Sócrates e o Alcibíades, que é um personagem, um dos amigos, que vai aparecer lá pro final da obra. Então, ele vai chegar de repente na casa. E é interessante, gente, não é difícil esse texto. Ele é muito legal, porque mostra o momento. Daí o Apolodoro contando tudo isso para o Glauco, que ele havia escutado do Aristodemo.
Então, essa é a moldura, não vou ficar voltando nela, não. Vamos entrar, então, na história. Eles estavam caminhando para a casa do Agatão, e daí, então, um amigo chega para Sócrates e fala, né, onde você está indo? Para a casa de Agatão. Mas será que eu posso também ir sem, é, sem ter sido convidado? Olha, o Sócrates responde. Ao jantar, eu estou indo ao jantar em casa de Agatão. Ontem eu evitei nas cerimônias da vitória por medo da multidão, mas concordei em comparecer hoje. E eis porque me embelezei assim, a fim de ir belo à casa de um belo. Então o cara diz, e tu, disse ele, que tal te dispores a ir sem convite ao jantar? A festins de bravos, bravos vão livremente, disse Sócrates, sempre retomando Ilíada. Eles estão sempre citando Ilíada, Eurípides, Homero, Hesíodo, muito legal, Safo. Então eles vão e chegando lá na casa de Agatão, o Sócrates fica do lado de fora em êxtase, parado, sabe? Que ele está gerando uma ideia nova, né? Está parindo uma ideia filosófica. E aí então é o Aristodemo, é o que foi sem convite. Quando Agatão vê Aristodemo chegando, ele fala: Aristodemo, em boa hora chegas para jantares conosco. Ele entrou de penetra, né? Se vieste por algum outro motivo, deixa-o para depois. Pois ontem eu te procurava para te convidar. Olha a generosidade do Agatão, né? E eu não fui capaz de te ver. Mas, e Sócrates, como é que não lo trazes? Ele fala, Sócrates está lá fora, retirado em êxtase. Então, quando a coisa engraçada é, quando acontecia uma ideia filosófica, o Sócrates ficava parado no meio da rua para parir a ideia nova. É um método de pensamento de Sócrates chamado maiêutica. Então ele fica lá gerando aquela ideia. Sócrates está lá na rua, na frente dos vizinhos, ele parou e por mais que eu chame, ele não entre. Aí o Aristodemo diz, mas não, deixai-o. É um hábito seu esse. Às vezes retira-se onde quer que se encontre e fica parado. Virá logo, porém, segundo creio. Não incomodeis, portanto, mas deixai-o. Então é interessante isso, né? O Sócrates bem humano. Gente, esta obra, quando eu fazia filosofia, eu vou trazer de novo aqui esse pensamento. A nossa professora, Cira Napolitano, ela falava muito desta obra. Vocês já leram O Banquete? Eu não tinha lido esse livro na íntegra e é maravilhoso. Eu quero reler, eu quero saborear esse livro. Porque muitas ideias que nós temos pertencem, vêm aqui do mundo grego. E aqui a ideia é sobre o amor. Então são discursos na casa de Agatão sobre o amor. E aqui eles vão discutir sobre isso. E a Cira falava muito desse livro. Lembrei muito dela ao ler esta obra, ao retomar esse texto. Gostei demais. Uma das melhores leituras que eu já fiz até agora este ano. Então eles estão lá, né, preparando para começar o banquete, e o Sócrates lá fora não entra. Ele está lá esperando a ideia, né, filosófica se concluir. Então o banquete era constituído de duas partes. Na primeira parte era o jantar. Quando era servido então a refeição, eles ouviam música, tinham as flautistas, tinham os jovens que os serviam. Esse é o primeiro momento, a janta, né, propriamente dita. Depois é o simpósio. O simpósio, que é um outro nome também do banquete em grego, symposium. É esse momento, o segundo momento, depois do banquete, em que os amigos, filósofos, artistas, poetas trágicos, né, comediógrafos que estavam ali, eles se reuniam para discutirem temas da vida, para falarem sobre a vida. No caso aqui, sobre o amor. Então eles estão ali nesse banquete para falarem do amor. Vão discursar sobre o amor. Olha que interessante, né? Deixa eu pôr aqui, vai ficar bem legal. Então eles estão discursando sobre o amor nesse banquete, né? E aqui começa então o momento do livro. Eles vão colocar, aí o Sócrates chega atrasado, mas chega tudo, eles vão colocar cada um os seus discursos. Então veja, o primeiro momento é o banquete em si, a comida, né, o jantar. Depois vem
as discussões sobre o amor, os discursos sobre o amor. E aqui fala como eles sentavam em divãs, né, as pessoas que estavam ali, etc., né? Sempre retomando alguns temas antigos. E tinha um chefe do simpósio, que no caso aqui era o Erisímaco. E o Fedro é que coordenava os discursos, quem discursaria e quando. Parecem que mais pessoas discursaram, mas o que sobrou para nós foram 6 discursos sobre o amor. Então nós estamos ali na casa do poeta trágico Agatão e vamos ouvir 6 discursos. E tem um 7º discurso, que é o discurso desse Alcibíades, que é um cara que vai chegar depois, já no final. Então eles vão aqui dar um tema, olha. Como bons sofistas, vamos começar os discursos sobre o amor. Enquanto que tais nearias despendem tanto esforço, ao amor nenhum homem até o dia de hoje teve a coragem de celebrá-lo, condignamente. A tal ponto é negligenciado um tão grande Deus. Então vamos discursar sobre o amor. 6 discursos sobre esse Deus, né, que é o amor. Primeiro discurso, então, gente, aqui não dá para eu ficar falando tanto assim, o negócio é ler o livro mesmo, né? Mas eu vou falar as ideias de cada discurso e ler algum trechinho. O primeiro discurso é o de Fedro. Ele diz que Eros, o amor, como é chamado, né, é o mais antigo dos deuses e o mais honroso. E cita alguns exemplos, 3 no caso, da mitologia clássica, para apresentar o lado trágico do amor. Então ele diz, gente, é um discurso muito bonito de Fedro. Aqui, olha. Fedro, primeiramente, tal como agora estou dizendo, disse ele que Fedro começou a falar. O Apolodoro falando para Aristodemo, né? E o Aristodemo depois contando aí. Mais ou menos desse ponto. Que era um grande Deus o amor, e admirado entre homens e deuses por muitos outros títulos e sobretudo por sua origem. Pois o ser entre os deuses o mais antigo é honroso, dizia ele, e a prova disso é que genitores do amor não os há. Então não há quem criou o amor, né? O amor estava presente já desde o começo da criação. E Hesíodo afirma que primeiro nasceu o caos, vai citar Hesíodo, e só depois terra de largos seios, de tudo assento sempre certo e amor. Então o amor estava presente lá no início, quando surgiu o caos, a terra de largos seios e o amor. Diz ele então que depois do caos foram estes 2 que nasceram, terra e amor. Ele cita Parmênides, e Parmênides diz da sua origem, bem antes de todos os deuses, pensou em amor. Então o amor organiza o caos, nasce primeiro, né, junto com a terra e o caos. Então o amor é o mais antigo de todos os deuses. Ele vai citar 3 histórias da mitologia para falar do amor. Primeiro ele cita a história de Alceste, é uma mulher que aceitou morrer no lugar do marido Admeto. E os deuses vendo aquilo, né, ficaram abismados, surpreendidos com tão grande amor, né? Então Alceste aceita morrer no lugar do marido Admeto, condenado à morte. Os deuses, comovidos com aquela atitude, permite que ela volte do Hades, da região dos mortos, e conviva ao lado do marido. Ela volte para a terra, né, ao poder do amor. A segunda história, conhecida também mais por nós, Orfeu e Eurídice. Orfeu vai até o submundo buscar Eurídice. A magia de sua lira comove os deuses. Permite que Eurídice volte para a terra, mas Orfeu não pode olhar para trás. Eles permitem, comovido pela lira de Orfeu, que Eurídice seja resgatada do Hades, mas Orfeu, ao trazê-la, não pode olhar para trás. Orfeu duvida dos deuses de Perséfone, a mãe lá do Hades, né, casada com Plutão. Ele olha para trás e perde Eurídice para sempre. Olha o poder do amor, mas Orfeu duvida, né? Ele perde Eurídice uma segunda vez e eternamente. A terceira história é do amor entre Patroclo
e Aquiles. Patroclo era o amante de Aquiles, na guerra de Troia. Aquiles decide vingá-lo depois que Patroclo é morto por Heitor. Se não vingá-lo, o Aquiles terá uma vida longa, voltará para sua terra e terá uma vida próspera. Mas se vingar Patroclo, ele será morto jovem, ele será morto por Heitor, e não será morto por Heitor. Aquiles é quem mata. Estou confundindo aqui. É Aquiles que mata Heitor. Mas se Aquiles for vingar Heitor, essa vingança, né, vai custar a sua vida. Ele ficará lá em Troia, ele vai morrer lá em Troia, mas é Paris que vai matá-lo, né? O Aquiles tinha o calcanhar vulnerável. Paris, irmão de Heitor, vai matar Aquiles vingando o irmão Heitor. Aquiles mata Heitor, Paris mata Aquiles. Olha a importância da mitologia, né? Então Aquiles tem essa escolha, ou ele não vinga Patroclo, ou ele vinga, mas continuará em Troia até ser morto por Paris e morrerá jovem, mas terá glória. Os deuses veneram o gesto de Aquiles. Ele decide morrer jovem, mas morrer com glória. Patroclo e Aquiles terão vida eterna na Ilha dos Bem-Aventurados. Achei isso lindo demais. O Patroclo e o Aquiles terão vida longa. Gente, veja como que a mitologia grega é importante. A gente tem que estudar a mitologia grega, está sempre lendo, para recorrer às histórias, né? Olha aqui, olha, o que mais admiram e honram os deuses é essa virtude que se forma em torno do amor. Tanto Alceste, tanto Orfeu e Eurídice, Alceste e Admeto, né? Tanto Patroclo e Aquiles, todos veneram o amor. Porém, mais ainda admiram e apreciam e recompensam quando é o amado que gosta do amante. O amado é Aquiles, que gosta do amante, que é Patroclo, do que quando é este daquele. Eis porque a Aquiles eles honraram mais do que Alceste, enviando-o à ilha dos bem-aventurados. Olha o finalzinho do discurso de Fedro. Assim, pois, eu afirmo que o amor é dos deuses o mais antigo, o mais honrado e o mais poderoso para a aquisição da virtude e da felicidade entre os homens, tanto em sua vida como após sua morte. Coisa linda, né? Olha, gente, eu sublinhei, dialoguei com o texto, porque isso é muito importante. Nos 3 casos, então, que o Fedro cita, amar significa perder-se. Eros não é estático, há sempre movimento, força e não passividade. Então não há não se para quando se ama, né? Se movimenta ou para a tragédia ou para a ilha dos bem-aventurados, para a virtude. Eros inspira as pessoas a buscarem sempre a essência, a beleza e o autoaperfeiçoamento. Discurso maravilhoso. O segundo discurso é de Pausânias, que era amante de Agatão, o poeta trágico, que havia vencido lá e é o dono da casa, né? Onde estava acontecendo o banquete. Pausânias, então, fala que há 2 tipos de Eros. Esse discurso também é muito interessante. E ele faz analogia com a deusa Afrodite, que ao mesmo tempo ela é Urânia, filha de Urano. Ela está lá nos deuses primordiais, né? É a deusa celestial, a Urânia. E ela é também a Pandêmia, a popular, a humana, filha de Zeus e de Dione. Olha que interessante. Então o amor tem essas 2 facetas. É como Afrodite. Ou ela no início, ela é filha de Urano, ou ela é Pandêmia, filha de Zeus e Dione. Olha, todos com efeito sabemos que sem amor não há Afrodite. E como não são 2 deusas, uma a mais velha, sem dúvida, não tem mãe, e é filha de Urano. E é a ela que chamamos de Urânia, a celestial. Está lá com os deuses do início, né? Hesíodo. Interessante ler Hesíodo. E a mais nova é a filha de Zeus e de Dione. Chamamos-la de Pandêmia, a popular. É forçoso, então, que também o amor, coadjuvante de uma, se chame corretamente Pandêmio, o popular, e o outro Urânio, o celestial. Então ele vai falar desses 2 tipos de amor. O celestial, Urânio,
ele é nobre, é baseado na busca da virtude e do bem comum. O amor popular é o amor do desejo físico e busca apenas a satisfação dos instintos sexuais. O amor verdadeiro é aquele que se baseia, então, nesses dois tipos de amores, diz, então, o Pausanias. O verdadeiro é aquele que se baseia, né, que tem em justa medida esses dois tipos de amores. De um lado, o desejo físico e do outro, a excelência e a virtude. Nessa combinação desses dois tipos de amor é que encontramos o amor verdadeiro. Então, trabalhar aí o amor verdadeiro, né? Que é a combinação desses dois tipos. O físico, o popular, a pandemia, e o celestial, a virtude, o urânio, a Urânia, né? Deusa Urânia. Muito legal esse discurso, né? Aqui, olha. Este é o amor da deusa celeste. Ele mesmo celeste, de muito valor para a cidade e os cidadãos, porque muito esforço ele obriga a fazer pela virtude, né, o urânio, tanto ao próprio amante como ao amado. Os outros, porém, são todos da outra deusa, da popular. E o amor verdadeiro seria a combinação desses dois, o celeste e o popular. Celeste, urânio, popular, pandêmio. Olhando aí a figura da deusa Afrodite, deusa do amor. Terceiro discurso, gente, é o do Erisímaco. É um médico que está presente ali no banquete e ele aborda o amor sob uma perspectiva científica e naturalista, como ele é médico, né? Argumenta que o amor não se limita apenas ao relacionamento ou aos relacionamentos humanos. Ele está presente em todas as formas de vida. Eu gostei demais, né? Os animais, os homens, e também na ordem cósmica do universo. Lembrei de Dante, né? O amor que movimenta o céu e as estrelas, finalzinho da Divina Comédia, Paradiso. Então o amor está presente em todas as formas de vida, ele está presente na organização das pessoas, organização física, química, né? E na ordem cósmica. O amor é uma força universal que regula o equilíbrio e a harmonia no universo. O amor é responsável pela cura e pela manutenção da saúde. Ele vai desdobrando esses pensamentos, tanto física quanto espiritual. E é verdade, o amor cura. A gente fala muitas coisas que vêm do mundo grego, né? O amor cura, tanto física como espiritualmente. O amor verdadeiro é aquele que busca o equilíbrio, o bem-estar e a harmonia entre todas as coisas. Assim como a medicina busca a saúde, o amor verdadeiro busca a harmonia. Muito bonito esse discurso também. Aqui, olha. Vou ler só o finalzinho do discurso desse Erisímaco médico, falando que o amor cura, né? Mantém a saúde física e espiritual. Assim, múltiplo e grande, ou melhor, universal, é o poder que em geral tem o amor. Mas aquele que em torno do que é bom se consuma com sabedoria e justiça, entre nós como entre os deuses, é o que tem o máximo poder e toda felicidade nos prepara, pondo-nos em condições de não só entre nós mantermos convívio e amizade, como também com os que são mais poderosos que nós, os deuses. Também entre os deuses, né, o amor mantém a harmonia. Que coisa linda que esse livro. O quarto discurso é o do Aristófanes. Como eu falei, Aristófanes é o comediógrafo daquele período dos grandes poetas, né, dos grandes teatrólogos, Ésquilo, Sófocles, Eurípides. E o Aristófanes é o único comediógrafo que sobressaiu e apareceu aí, né? Claro, deve ter tido outros naquele período, mas o que permaneceu na história. Ele vai recorrer ao mito da alma gêmea. Gostei demais desse discurso. Originariamente, a humanidade era constituída de 3 gêneros. Então, eram unidos homem mais homem, era um gênero. Mulher mais mulher, outro gênero. Então, eram os seres mistos, seres duplos, homem mais homem, as mulheres duplas, mulher mais mulher, e os seres mistos ou andrógenos, homem mais mulher. Eram 3 tipos de gêneros. Os homens duplos, homem mais homem, as mulheres duplas, mulher mais mulher, e os andrógenos, os seres mistos, homem mais mulher. Assim, no início dos tempos,
Os seres eram completos. Haviam 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços, etc. Considerando-se seres bem desenvolvidos, esses gêneros, essas pessoas aí, duplas, homem, mulher e andrógenos, resolveram subir aos céus, no Olimpo, e entrar em luta contra os deuses, destronando-os e ocupando seus lugares. Todavia, os deuses então vencem a batalha e Zeus pega um instrumento lá de Hefesto e corta, castigando-os. Separa os homens e as mulheres e os mistos pela sua rebeldia. Eles os separam. Tomou então de uma espada e cingiu todos aqueles seres. Caíram na terra desesperados e saíram à procura da sua outra metade, da sua alma gêmea, né? Porque sem a qual não viveriam. Veja que a gente fala muito isso, o amor é a buscar a outra metade, né? Sair em busca dessa metade perdida. Que coisa mais interessante. É um mito da alma gêmea que a gente tanto fala, vem daqui, ó. Nós buscamos eternamente nossa parte perdida. Aquele homem duplo com outro homem separado caíram lá para a terra, lá de cima dos céus, e estão procurando a outra parte. As mulheres duplas também foram separadas, caíram e estão procurando a outra metade. Os seres andrógenos, homem e mulher, também se separaram procurando a outra metade. Então, segundo este mito, nós formamos 3 tipos de casais. O homem sexual, masculino, que antes era homem mais homem. No caso, é o homossexual agora, né, que procura seu homem, sua outra metade. O homem sexual feminino, que antes era mulher mais mulher. É a mulher, né, que busca a sua outra parte, a sua outra mulher. E o terceiro, o heterossexual, o andrógeno, que era homem mais mulher. Então, o homem busca a sua outra parte mulher, e a mulher busca a sua outra parte homem. Temos aqui, então, o mito da alma gêmea. Buscamos a parte perdida, aquilo que nos completa. E isso é amar. Gente, que bonito. Aqui, olha, assim é que, em geral, tal tipo torna-se amante e amigo do amante, porque está sempre acolhendo o que lhe é aparentado, está sempre buscando, né, a sua outra parte. Pois se é isso que desejas, quero fundir-vos, forjar-vos numa mesma pessoa, de modo que de 2 vos torneis um só. E enquanto viverdes como uma só pessoa, possais viver ambos em comum. E depois que morrerdes lá no Hades, em vez de 2, ser um só, mortos os 2 numa morte comum. Mas vede, se é isso o vosso amor, e se vos contentais se conseguirdes isso. O que há muito estava desejando, sim, unir-se e confundir-se com o amado, e de 2 ficarem um só. Que coisa mais interessante, né? É, portanto, ao desejo e procura do todo que se dá o nome de amor. Então, Pausanias fala, né? Você está procurando a sua outra metade. Depois vocês se unirem lá no Hades, o reino dos mortos, né? Vocês continuarão um só. Muitas ideias de Platão o cristianismo pegou, gente. E é interessante, né? Várias coisas que você lê aqui, parece que está relendo o texto bíblico, né? Que vem, assim, principalmente do Novo Testamento, né? Santo Agostinho, vem das ideias de Platão. É uma releitura de Platão para o cristianismo, né? Formar um só no amor. Interessante. O quinto discurso é do Agatão, que é o poeta trágico, né? Que convidou as pessoas ali para sua casa. Ele tinha vencido um concurso de poesia um dia antes, né? Agatão. Para Agatão, o amor é uma divindade benevolente, bela e virtuosa. Por meio do amor, as pessoas se inspiram a realizar nobres e virtuosas ações. O verdadeiro amor deve ser desinteressado e não apenas baseado na atração física, mas na valorização das capacidades morais e intelectuais do amado. O amor autêntico é capaz de elevar a alma, trazer alegria e bem-estar, tanto para o amante quanto para o amado. O amor é uma divindade que enche os corações de bondade e virtude, trazendo felicidade e inspirando a busca pela excelência. Que coisa bonita que é o discurso também de Agatão. Esses discursos são bem pequenos, viu, gente? Só o do Sócrates, que é bem longo. Ô, Agatão, digo então que,
De todos os deuses que são felizes, é o amor. Se é lícito dizê-lo sem incorrer em vingança, o mais feliz, porque é o mais belo deles e é o melhor. Afirmo ser ele o mais novo dos deuses, sempre jovem, e que as questões entre os deuses de que falam Hesíodo e Parmênides foi por necessidade e não por amor. Se é verdade o que aqueles diziam. Jovem ele é, mas além de jovem ele é delicado. De sua natureza, amor a odeia e nem de longe se lhe aproxima da velhice. Com os jovens ele está sempre em seu convívio ao seu lado. Está certo, com efeito, o antigo ditado que o semelhante sempre do semelhante se aproxima. Quanto à beleza da sua tez, o seu viver entre flores bem o atesta, pois no que não floresce, como no que já floresceu, corpo, alma, ou o que quer que seja, não se assenta o amor. Mas onde houver lugar bem florido e bem perfumado, aí está e se assenta e fica. O amor está no belo, no jovem, né? Interessante. Essas ideias gregas, né, do belo, do jovem, do amor. Amor não comete nem sofre injustiça, nem de um deus ou contra um deus, nem de um homem ou contra um homem. Ele domina o mais corajoso, ele domina os deuses. A questão da temperança, ele partilha. Em verdade, a criação dos animais todos, quem contestará que não é sabedoria do amor, pela qual nascem e crescem todos os animais? Pois no feio não se firma amor. E tem um elogio interessante que o Agatão faz aqui no final. Gente, vou ler um trechinho, olha. É ele, é o amor, que nos tira o sentimento de estranheza e nos enche de familiaridade, promovendo todas as reuniões desse tipo, para mutuamente nos encontrarmos, tornando-se nosso guia nas festas, nos coros, nos sacrifícios, incutindo brandura e excluindo rudeza, pródigo de bem-querer e incapaz de mal-querer, propício e bom, contemplado pelos sábios e admirado pelos deuses, invejado pelos desafortunados e conquistado pelos afortunados, do luxo, do requinte, do brilho das graças, do ardor e da paixão. Pai, diligente com o que é bom e negligente com o que é mal, no labor, no temor, no ardor da paixão, no teor da expressão, piloto e combatente, protetor e salvador supremo, adorno de todos os deuses e homens, guia belíssimo e excelente, que todo homem deve seguir, celebrando-o em belos hinos, e compartilhando do canto, com ele encanta o pensamento de todos os deuses e homens. Maravilhoso. Agora vem o Sócrates para coroar os discursos. Sócrates tem um longo discurso, diálogo, falando ou contestando alguns discursos, fazendo o exercício da maiêutica, conversando com Fedro, com outros aqui, fazendo eles parirem uma ideia, e o Sócrates vai contar que o discurso do Sócrates, na verdade, depois desse preâmbulo, em que ele vai fazendo várias perguntas, e as pessoas respondem, e a partir da pergunta ele lança um outro argumento. É a maneira sofística, socrática, de parir uma ideia nova, de fazer a pessoa chegar a uma conclusão de um silogismo. Isso é lógica socrática, pensamento grego, né? A maneira como Sócrates filosofava na Ágora. E a Ágora é a praça de Atenas, né? E aqui ele faz também nesse banquete. Ele faz o Fedro mudar um pouco de ideia, questiona alguns conceitos, inclusive essa parte final aqui do Agatão. O que Sócrates faz depois dessas várias perguntas e respostas, não tem como ficar lendo aqui, né? Mas é interessante. Ele vai trazer o discurso de uma mulher chamada Diotima. Ela era de uma região ali chamada Marineia, acho que é Mantineia. Essa Diotima, que era uma amiga de Sócrates, era uma sacerdotisa, uma filósofa também, ela vai trazer uma outra ideia, vai concluir os discursos. No fundo, Sócrates está usando um recurso aqui de oratória, né? Ele está jogando o discurso dele para essa Diotima, mas o discurso dele é bem atual e refuta algumas ideias dos discursos anteriores. Vamos lá. Qual é esse discurso dessa Diotima que o Sócrates está contando para os amigos? É uma filósofa, né, que vai discursar sobre o amor, e o Sócrates vai falar que ela era perita na arte do amor. Então, ela conhecia bem o amor. E ele vai usar no discurso da Diotima que ele está contando
a questão da escada de Diotima, onde nós saímos do primeiro degrau, que é o da atração física, e chegamos até o plano espiritual. Há uma subida, lembrou muita coisa bíblica, né? Nesse discurso da Diotima. Você parte da atração física para o espiritual. O amor é uma forma de dar à luz não apenas às crianças, mas também a ideias, a obras de arte, a virtudes. Diotima descreve uma escalada amorosa, onde o indivíduo progride através da contemplação da beleza em diferentes níveis, começando com a beleza física e avançando para a beleza moral, para a virtude. A beleza das leis, das instituições, a beleza do conhecimento e a beleza em si mesma. Então, caminhar para a beleza, para a contemplação da beleza, né? Para a plenitude. Diotima também destaca que o objetivo final do amor é alcançar a imortalidade. Através do amor, os seres humanos podem transcender sua mortalidade, alcançar a conexão com o divino e o eterno. Então é isso, gente. O homem chega ao eterno por meio dessa conexão, dessa contemplação do divino. Isso se dá pelo amor. Você parte da atração física e chega ao eterno, uma conexão com o divino. Tem muito do pensamento cristão, o cristianismo vai pegar muito desse pensamento. Como aqui ela vai falar desse diálogo, né? O amor é o diálogo de deuses com os homens. Eu lembrei, né, que o Espírito Santo é o amor de Deus derramado no coração dos homens. É por meio de Jesus aí, derrama esse amor. E que ela fala, né, o amor é essa conexão com o divino derramado no coração dos homens, para eles também amarem, passarem da atração física para o eterno. Finalzinho do discurso é lindo. E aqui que eu lembrei das moradas de Teresa d'Ávila. Olha, que pensamos então o que aconteceria, disse ela, a Diotima, se a alguém ocorresse contemplar o próprio belo, nítido, puro, simples e não repleto de carnes humanas, chegar à divindade, né? De cores e outras muitas nearias mortais, chegar aí no divino. Mas o próprio divino belo pudesse ele em sua forma única contemplar, você pudesse contemplar o divino, o êxtase, né, o belo. Porventura pensas, disse, que é vida a de um homem a olhar naquela direção e aquele objetivo com aquilo com que deve quando contempla e com ele convive? Ou não consideras, disse ela, que somente então, quando vir o belo com aquilo com que este pode ser visto, ocorrer-lhe-á produzir não sombras de virtude? Porque não é em sombra que estará tocando, mas reais virtudes. Porque é no real que estará tocando, no amor verdadeiro, né? A quem gera e cria a virtude verdadeira é possível tornar-se caro aos deuses. E se a algum homem é possível tornar-se imortal, aquele também o é. Então, pelo amor, nós alcançamos o divino. É a escada de Diotima. Alcançamos a eternidade, o amor pleno, verdadeiro, né? Contemplando e nos tornando únicos, nos tornando também divinos. Muito interessante, muito bonito isso. É um longo discurso do Diotima que o Sócrates narra. Quando Sócrates termina, gente, chega um cara chamado Alcibíades. Olha, não muito depois ouve-se a voz de Alcibíades no pátio, bastante embriagado e a gritar alto, perguntando onde estava Agatão, pedindo que o levassem para junto de Agatão. Então, um amigo deles que chegam atrasado, né? O sétimo e último amigo e discurso que ele vai proferir. Levam-no até os convivas, a flautista, que o tomou sobre si e alguns outros acompanhantes, e ele se detém à porta, cingido de uma espécie de coroa tufada de era e violetas, coberta a cabeça de fitas em profusão, e exclama, né? Senhores, salve, um homem em completa embriaguez, vós o recebereis como companheiro de bebida? Ou devemos partir tendo apenas coroado Agatão pelo qual viemos? Pois eu, na verdade, continuou, ele está lá todo cheio de flores, veio coroar Agatão, né? Ontem mesmo não fui capaz de vir, agora, porém, eis-me aqui, com estas fitas sobre a cabeça, a fim de passá-las da minha para a cabeça do mais sábio e do mais belo, se assim devo dizer. Então tem umas coisas engraçadas aqui, né? E é interessante que o Alcibíades,
O Sócrates, ele vai conversar um pouco aqui antes de falar um discurso, vai falar que os dois tinham sido amantes no passado, né? Ó, desde aquele tempo, o Sócrates dizendo, depois que eles recebem Alcibiades lá, com efeito, amei, não mais me é permitido dirigir, em que o amei o Alcibiades, não me é mais permitido dirigir nem o olhar, nem a palavra, nenhum belo jovem. Sócrates dizendo para o Alcibiades, passa-me das tuas fitas, a fim de que eu cinja também esta aqui, a admirável cabeça deste homem, e não me censure ele que a ti eu te coroei, mas a ele, que vem sem argumentos todos os homens, não só ontem como tu, mas sempre e nem por isso eu o coroei. E ao mesmo tempo ele toma das fitas, coroa Sócrates e recosta-se. Ou melhor, é o Alcibiades dizendo, Alcibiades também coroa Sócrates e coroa o Agatão. E o discurso último vai ser o do Alcibiades, em que ele vai não tratar do amor, mas de um elogio a Sócrates. E aí é um discurso também bem longo, em que ele vai fazer várias comparações de Sócrates, sobre Sócrates, né? Da importância de Sócrates, e porque os dois tinham sido amantes, como eu falei, né? E louva Sócrates no último discurso. E, na verdade, Platão louvando Sócrates, né? Então, louvar Sócrates, senhores, é assim que eu tentarei através de imagens. Ele certamente pensará talvez que é para carregar no ridículo, mas será a imagem em vista da verdade, não do ridículo. Ele faz várias comparações elogiando a sabedoria de Sócrates. Olha que legal, né? Sócrates não é belo nem feio, mas sedutor, ele fala. Sendo pobre, ele é rico interiormente. Sócrates é apresentado como alguém que domina seu corpo, suas necessidades e sabe enfrentar o frio e a sede. Sócrates encanta por meio de palavras, dos discursos. Ele empolga, aturde, alcança o espírito humano. Então é Platão, no fundo, louvando Sócrates. Todos esses discursos que acontecidos nesse banquete revelam, então, a excelência do amor. Belíssimo esse livro. E nós temos a parte final, né, que é o fim mesmo do banquete aqui, olha. Agatão levanta-se assim para ir deitar-se ao lado de Sócrates, terminado o discurso do Alcibiades. Súbito, porém, uns foliões, em numeroso grupo, chegam à porta, e tendo-a encontrado aberta com a saída de alguém, irrompem eles pela frente em direção dos convivas, tomando assento nos leitos. Um tumulto enche todo o recinto e, sem mais nenhuma ordem, é-se forçado a beber vinho em demasia. Erisímaco, Fedro e alguns outros, disse Aristodemo, retiram-se e partem. A ele, porém, o sono pegou, a Agatão, né? E dormiu muitíssimo, que estavam longas as noites. Acordou de dia quando já cantavam os galos, e acordado viu que os outros ou dormiam ou estavam ausentes. Agatão, porém, Aristófanes e Sócrates eram os únicos que ainda estavam despertos, e bebiam de uma grande taça que passavam da esquerda para a direita. Sei que eles estavam em orgias sexuais, mas acontecia isso também, né? Sócrates conversava com eles dos pormenores da conversa, né, dos discursos. Disse Aristodemo, contando para Apolodoro, que não se lembrava, pois não assistira ao começo e ainda estava sonolento. Em resumo, porém, disse ele, forçava o Sócrates a admitir que é de um mesmo homem o saber fazer uma comédia e uma tragédia, e que aquele que com arte é um poeta trágico é também um poeta cômico. Forçados a isso e sem o seguir com muito rigor, eles cochilavam. E primeiro adormeceu Aristófanes quando já se fazia dia, Agatão. Sócrates, então, depois de acomodá-los ao leito, levantou-se e partiu. Aristodemo, como costumava, acompanhou-o. Chegado ao Liceu, que é o ginásio dedicado a Apolo, né, às margens do Iliço, mais tarde utilizado por Aristóteles para sua escola, que ficou com esse nome, né, o Liceu de Aristóteles. Ele asseou-se e, como em qualquer outra ocasião, passou o dia inteiro depois do que, à tarde, foi repousar em casa. Ele ficou ali no Liceu, né, falando, filosofando, depois dessa noite de banquetes e de discursos em torno do amor. Livraço! Quero reler a vida inteira esse livro, importantíssimo, né, pelas ideias, pelo tema, né, e por Platão, né, trazer tanto pensamento interessante para a gente, né, tanto poder nas suas palavras, e é delicioso esse livro. Como eu falei, um dos melhores que eu li este ano, O Banquete de Platão. Então é isso, agradeço a todos pela companhia, compartilhem, curtam o canal, se inscrevam,
né? Comentem, agradeço imensamente. Um abraço a todos e viva o amor! Até mais!